98 Esportes. Estamos de volta com o 98 Esportes, 9 horas 26 minutos. Agradecendo a sua participação, já convidando também para você continuar mandando mensagens. CJ, você falou do vídeo aí do cornetarista, mas se não passar eu vou concorrer? Claro, a equipe Mercado Car que está fazendo a seleção e está recolhendo todos os vídeos para que no final do mês fale o nome do contemplado. Então pode mandar vídeo, que a equipe Mercado Car, todo o marketing, eles vão selecionar, criar ali a pasta e aí vão selecionando os melhores vídeos, os melhores pedidos, para que no final você, pai, filho, mãe, possa ser premiado com um kit multimídia Taurus instalado, tá? Isso é Mercado Car, 2 unidades. Tem na Contorno e tem também em Contagem. Já está conectado com a gente Bruno Pivetti, treinador do Tombense. Ele que estava no Vila Nova, no Campeonato Mineiro, né, no começo do ano. Acho que nós chegamos até a conversar naquele quadro Futebol Instantâneo. Bruno está aí com a gente. Prazer receber você aqui no 98 Esportes. Agora como técnico do Tombense, né? Nós falamos lá no começo do ano, quando você estava no Vila. Agora você está aí no Tombense fazendo um trabalho espetacular. Parabéns. Confesso a você que no começo da temporada, ainda com o Emerson Maria ali, aquela quantidade de empates, eu falava, Tombense veio para voltar. Vai bater na B e vai voltar para C. E hoje, cara, eu olho a tabela, vejo um G4 muito mais próximo de um Z4. Tá ali, claro, atrás de equipes tradicionais, mas você e a sua equipe, vocês fazem um belíssimo trabalho. Bom dia, prazer receber você aqui. Qual é o segredo desse Tombense que recuperou, que empatava tanto e agora já está almejando até uma Série A, por que não dizer? Bom dia. Bom dia, CJ. Para mim é sempre um prazer atendê-los. Nós conversamos realmente no começo, quando eu fiz o Campeonato Mineiro pelo Vila Nova, uma equipe também tradicional aqui do estado de Minas. E tive a felicidade de receber o convite para retornar para o Tombense. E as coisas estão caminhando muito bem. A equipe conta com alguns remanescentes da temporada que nós fizemos o ano passado. É a minha segunda passagem aqui no Tombense. Isso facilitou muito a assimilação das ideias de jogo por parte dos jogadores. E o mérito é deles, que conseguiram comprar bem a ideia, executar da melhor maneira, investir bastante no coletivo. E isso faz com que a nossa equipe tenha um nível de competitividade, uma agressividade competitiva bastante interessante na competição. Nós temos por principal objetivo, obviamente, a permanência na Série B, mas a partir disso, projetar voos maiores e objetivos grandiosos na competição. Obrigado novamente pelo convite, é sempre um prazer atendê-los. A gente que agradece. Léo Gomide. Agradecer também, né, CJ, pela presença. Raro a gente conversar com o técnico na véspera do jogo, mas mesmo. Agradecer aqui pela presença. Nada como ter um amigo, né, Gomide? Os contatos são bons, né, CJ? É sempre bom de poder ter um contato para... Quem ganha é a nossa audiência e a gente com certeza aprende também, né? O Pivetti, queria te perguntar um pouco a respeito já do jogo, né, de amanhã, né? Vocês vêm aí de alguns bons resultados, venceram o Sampaio em Muriaé na rodada anterior, né? E o time do Tombense é curioso, até por conta, talvez, pela diferença que existe de investimento, né, em relação a alguns outros clubes, né? Que nem sempre a ideia que você falou dá para ser colocada em prática, porque alguns times conseguem se impor de vez em quando mais quando enfrentam o Tombense, como foi diante do Grêmio, que é um grande cotado aí a subir, né? Queria saber como que funciona a preparação, justamente quando você vai enfrentar um time maior, como é o Cruzeiro, que tem 100% de aproveitamento dentro de casa, em relação aos padrões ali de comportamento que a sua equipe apresenta, né? Uma equipe que gosta de construir muito por baixo, mas talvez um time que marca diferente em relação a quase todos da Série B, que são encaixes mais individuais. O Cruzeiro já faz uma marcação muito mais zonal, a referência ao espaço, não é o jogador adversário. Como que é o trabalho, na verdade, o pouco tempo de trabalho que se tem para um duelo como esse, quando você enfrenta um time que tem estratégias defensivas tão diferentes em relação à média da Série B? Bom dia, Léo. Um prazer falar contigo.
É sempre muito bom conversar sobre futebol, ainda mais sobre o aspecto tático. Como vocês sabem, eu sou entusiasta da parte tática, creio que esse seja um dos meus pontos fortes como treinador, mas realmente nós vamos enfrentar uma grande equipe amanhã, assim como você fez o paralelo com a equipe do Grêmio, mas o nosso processo de preparação não muda absolutamente nada, porque nós estamos aqui para fazer evoluir o nosso modelo de jogo, e a evolução vem com as adversidades que nós enfrentamos. Nós temos uma maneira muito clara de jogar, tanto do ponto de vista ofensivo, defensivo, nas transições, nas bolas paradas. E é claro que nós temos algumas nuances estratégicas, não só pelo fato de ser o Cruzeiro, mas contra todos os adversários nós fazemos um estudo do adversário para justamente entender muito bem as características, né, do nosso oponente, para que aí sim, dentro das nossas ideias, dentro do nosso modelo de jogo, como neutralizar os pontos fortes do adversário e como atacar as vulnerabilidades, os pontos fracos que todos eles apresentam. O Cruzeiro é uma equipe que tem realmente uma agressividade muito grande, principalmente na pressão pós-perda. Quando eles perdem a posse de bola, eles são muito agressivos, né, nessa pressão para retomada imediata da bola. Então nós sabemos que nós temos que ser cirúrgicos quando recuperarmos a bola, de retirar essa bola da zona de pressão. É uma equipe que realmente tem uma característica maior de marcação zonal, eles marcam o espaço em função do posicionamento da bola, como a nossa equipe também o faz. Não é tão normal, não só na Série B, mas no futebol brasileiro em geral. Nós temos aí a cultura dos encaixes individuais, e aqui não tem o que é melhor e pior, né? Tem aquilo que funciona bem para um determinado treinador, e eu não costumo tecer juízo de valores, né? Mas o treinador precisa ser coerente com aquilo que tem por convicção, com essas ideias, poder passar da melhor maneira possível através de uma estratégia inteligente de comunicação aos jogadores, para que a equipe faça efetivamente aquilo que é perspectivado no campo. Mas em relação ao processo de preparação, não muda absolutamente nada. O mesmo rigor no processo de preparação com relação aos outros adversários a gente tem também contra o Cruzeiro, mas efetivamente nós vamos seguir as nossas características. Sabemos como foi o jogo do Grêmio, nós tivemos ali algumas infelicidades do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, mas acredito que a arbitragem influenciou determinantemente no resultado da partida. Na verdade, no resultado não, porque o resultado a gente nunca prevê, né? Mas ela incidiu ali no andamento da partida, e isso poderia ter significado um resultado diferente. Mas esse jogo do Grêmio já passou, nós focamos agora os nossos esforços ao Cruzeiro, sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe, mas também temos um bom processo de preparação, porque contamos com um grande elenco, também fomos reforçados agora na janela, conseguimos pegar nomes interessantes do mercado, que agregaram ainda mais qualidade ao já qualificado elenco do Tombense. Ô Bruno, é Vinícius Gris, prazer ter você com a gente aqui no 98 Esportes. A gente fala muito da questão dos empates, né? E é um problema na Série B como um todo. Essa Série B em especial, ela tem tido um número muito elevado de empates, mas o seu time, especificamente jogando fora de casa, tem tido muita dificuldade para vencer os jogos, né? O Tombense tem uma vitória só como visitante até aqui no campeonato, e vai enfrentar um time que tem 100% de aproveitamento como mandante, né? O Cruzeiro ainda não perdeu ponto jogando aqui em Belo Horizonte. O que você acha que tem faltado no seu time, principalmente nos jogos fora de casa, para conseguir essas vitórias que podem fazer a diferença aí numa briga pelo acesso? Bom dia, Vinícius. Prazer falar contigo. Realmente a equipe tem conquistado diversos empates fora de casa, e o resultado no futebol ele nunca é determinado apenas por um fator. Existe aí uma somatória de fatores que faz o resultado acontecer. Nós temos um agente dificultador que não é desculpa, mas também influencia no nosso rendimento fora de casa, que é a questão logística. O clube trabalha incessantemente para nos apresentar as melhores condições de viagem, mas nós sabemos que cada vez que a gente joga fora são 7 horas até o aeroporto do Rio para pegar o voo de ida, depois quando a gente retorna são mais 7 horas do Rio para Tombos,
Isso acaba dificultando, às vezes nós fazemos viagens aí de 10, 15 horas. É claro que estamos indo 2 dias antes, mas isso obviamente influencia na questão da recuperação dos jogadores, do desgaste e também na perda de treinos, né? Porque às vezes nós passamos aí num ciclo semanal de treinamento, nós temos que investir um dia praticamente só em viagem e depois o outro dia para recuperar da viagem. Então é sempre um agente dificultador que nós estamos trabalhando para superar, né? É claro que nós aqui não estamos para apontar problemas e sim achar soluções, mas esse é um fator determinante, fora a qualidade dos adversários que nós enfrentamos. Nós sabemos que estamos diante aí de uma das Série Bs mais competitivas de todos os tempos. É claro que muitos jogos são parelhos e isso pode ser explicado pela nossa cultura futebolística. Eu tenho as minhas convicções de jogo e claro que estou sempre em busca de melhoras, mas acho que a maioria já sabe aquilo que eu penso enquanto futebol, por meio das minhas entrevistas, das publicações que eu tive ao longo da minha carreira, mas é muito difícil no Brasil para um treinador inovar ou querer ser audacioso em termos ofensivos, porque a gente sabe que o nosso prazo de validade está cada vez mais curto e essa problemática incide justamente na qualidade dos jogos que nós vemos no Brasil, na minha opinião. Então, às vezes, num jogo de Série B em que tem os 2 treinadores ali com a cabeça prêmio, às vezes um treinador consegue um determinado resultado, aí depois amarra, segura um pouquinho mais o jogo, o outro time quando empata também tenta ali garantir o resultado da melhor maneira possível, e eu acho que esse é um fator que possa explicar, né, um dos fatores que possa explicar a enorme quantidade de empates da competição, fora, obviamente, a qualidade das equipes e o quão parelho é a Série B, principalmente deste ano de 2022. Ô Pivete, antes de despedir, nós temos um quadro aqui, aliás, o Gomide, né, o autor desse quadro, chamado Olho Nele. A gente sempre traz um destaque, Gomide, estudioso do futebol que sempre traz um destaque do time que vai enfrentar o Cruzeiro, né, seja ele qual for, de qual cidade. Aqui nós temos um confronto mineiro de Tombos e ele, agora eu quero ver você como treinador, você pode cornetar, tá, Pivete? Se ele falar bobagem, você não tem problema nenhum, a gente tem licença poética pra você falar o que você quiser. Agora, se ele falar bem, a gente aplaude porque o trabalho é muito bem feito, Gomide. Olho em quem no tombense do Pivete? Vamos lá, CJ, coloquei o olho nele, o Zé Ricardo, volante, 23 anos, se eu não estou equivocado, ele tem formação na base do Fluminense. Vamos a alguns números então do Zé Ricardo. Ele tem 7,5 duelos defensivos por 90 minutos, vence 54% desses duelos, 7 interceptações por 90 minutos, 42 passes por 90 minutos e a assertividade de 85% desses passes. E desses passes, 7,55 por 90 minutos são passes progressivos, ou seja, que faz a equipe andar um pouco no campo, né? Tenta colocar a bola para frente, encontrar um companheiro ali melhor posicionado para tentar chegar na área adversária. Então, 7,55 passes progressivos por 90 minutos, 80% de assertividade nesses passes. É o 10º entre todos os volantes da Série B, com 40% dos minutos disputados nessa métrica. E ele tem 9,89 ações defensivas com sucesso por 90 minutos, né? O Pivete falou sobre recuperar a bola e sair logo da pressão, então é um jogador que tem esse costume na equipe do Tombense, né? Quando recupera a bola, se está o adversário atacando mais pelo lado direito, ou seja, esquerdo defensivo do Tombense, ele já busca inverter ali pro outro lado para a equipe conseguir ter um espaço para contra-atacar ou pelo menos se organizar para entrar em fase ofensiva ali. Então o olho nele é o Zé Ricardo, volante da equipe do Tombense. Ô Pivete, o nosso analista de desempenho fala bobagem ou ele é bom de serviço e a gente pode manter o contrato? Não, o Léo é muito bom, é uma das nossas esperanças aí na imprensa nacional, porque a gente mais ouve falar assim da parte de entretenimento, que também é importante, né? Mas essa parte mais séria do futebol também deve ser abordada e o Léo faz como ninguém. Realmente o Zé Ricardo vem sendo um destaque da nossa equipe. Eu costumo falar que o craque é sempre o time, né? Mas dentro dessa coletividade, alguns destaques individuais
começam a chamar a atenção do mercado, e o Zé Ricardo, sem dúvida, é um desses destaques. Evoluiu muito aqui desde que eu cheguei, desde o primeiro jogo da minha estreia contra o Guarani até agora. Foi um jogador que assimilou muito bem as ideias, vem numa crescente, tem uma idade interessante, nós sabemos que tem muito ainda a evoluir, principalmente na questão da assertividade dos passes, mas eu tenho total convicção que vai ser um dos grandes nomes da posição no futuro aqui no futebol brasileiro. Espero que você não roube o Léo Gomide da gente, então, porque já teve treinador. E ó, nem tô nem aí. Verdade, você sabe que é. E já teve time atrás de Léo Gomide, hein? Analista de desempenho. Mas aqui a gente não. O Rodrigo Carneiro, renova o contrato dele aí meio que vitalício, porque time de futebol e treinador estão atrás do Léo Gomide. Pivete, prazer falar contigo. Toda sorte do mundo nesse confronto. Parabéns pelo trabalho desenvolvido no Tombense. Como você mesmo disse na primeira resposta, o primeiro objetivo era se manter na Série B, e isso vai ser cumprido, né? Estamos aí a 12, 13 pontos ali dos 45, esse número fictício, ou pelo menos cabalístico, que a gente coloca para uma manutenção na Série B e na Série A, enfim. E parabéns pelo trabalho, toda sorte do mundo. Quando tiver Belo Horizonte, vem aqui visitar o estúdio da 98. Vai ser um prazer resenhar com você sobre futebol. Muito obrigado, CJ. Agradeço novamente o convite. Para mim é sempre um prazer falar com vocês, profissionais de alta qualidade da imprensa, que conseguem equilibrar bem essa parte mais de análise, né, que o Léo tão bem faz, com também o entretenimento que é tão importante no nosso meio. Eu agradeço demais o convite, é sempre um prazer e eu me encontro sempre à disposição. Boa, garoto. Esse é o Bruno Pivete, treinador do Tombense, que enfrenta o Cruzeiro amanhã com transmissão ao vivo aqui pela Rede 98. Vai ser show a transmissão.